Bom, prosseguindo, módulo 4, modelagem da escultura. Essa faca aqui, esse primeiro arredondamento da escultura, como é uma escultura pequena, então tem que tomar muito cuidado para não avançar demais. Então eu gosto de usar a faca, é um corte que você sente a resistência do material, com mais controle sobre a massa que você está tirando. E é só para fazer isso aqui, tá, gente? É só para tirar esse primeiro contorno. Se você sabe muito bem qual é a massa que vai sair, não tem problema. Aqui eu não sei, aqui eu estou começando a arredondar ela, entendeu? Bom, retratando a irmã Dulce. Qual é a ferramenta inicial? É essa aqui. Isso é uma faca comum dessas, mas de aço carbono. São essas facas pequenas, né? As facas customizadas que a gente chama, né? Que você faz esse corte no esmeril, esse de cima, esse de baixo, para dar flexibilidade na lâmina. Gira em torno de 10 centímetros, né? 15 essa aqui, né? E assim é que a gente começa. A gente vai começando a soltar o rosto dela, dando uma profundidade. Depois que eu dei uma profundidade, eu já comecei a cair, né, a massa aqui, né? O importante é você sentir a quantidade de massa que você está tirando, tá? Para você ter controle no avanço. Bom, a faca que eu utilizei para retratar a irmã Dulce é essa aqui, também é um aço carbono, uma faca pequena, aquelas facas que você usa para cortar fruta. Tá aqui ela, né? A faca, pra vocês terem uma ideia, né, da lâmina e do tamanho. Ela faz cortes muito delicados. Isso aqui é praticamente um lápis para desenhar no isopor. Sempre avaliar as proporções, tá? Ver que ainda tá largo, sempre na faca. Estão vendo aqui a quantidade do fiapo de isopor que a faca tira? É aos pouquinhos. Estão vendo aqui as fotos que eu estou usando dela, né? Que é aquela de baixo, que dá para perceber aqui a curvatura da boca. Tá vendo essa foto aqui? E a foto do perfil que eu considerei melhor. Tá vendo como é que eu estou pegando aqui a curvatura da boca dela, né? Mas o mais importante aqui são essas massas, é a fronte dela e a boca. Repare que o perfil ainda está com a tinta do piromarcador, tá? Isso é importante, tá, gente? Repare que eu dei um corte aqui que tirou a tinta aqui, tá vendo aqui? Por que eu fiz isso? Que provavelmente, olhando as fotos, eu senti necessidade. Essa questão na escultura de isopor, de você jogar com a luz na hora que você vai esculpir, é muito importante. O uso da luz para conseguir enxergar o que eu estava fazendo. Repara, né, a movimentação da peça em relação à fonte de luz. Repare como é que aquela situação aqui do nariz está permanecendo. Eu devia estar muito próximo àquilo que eu desenhei. Se aproximando. Uma vez que você captou a identidade, né, da pessoa sendo retratada, não é o fim do trabalho. Ela ficou boa, mas estava grande, estava grande em relação ao corpo. Repara novamente o uso da luz, né, para ver o contorno. Chega num ponto, não dá para você continuar esculpindo sem a presença dos outros elementos que vão fazer parte da obra, no caso as mãos. Parei nesse ponto aqui para esculpir as mãos. Agora vamos lá, vamos esculpir as mãos. Eu usei esse arco aqui para tirar esse excesso, porque não tinha dúvida do que ia sair aqui de isopor, né? Tirando, aí já peguei a faca. No caso é uma faca técnica que eu chamo, né? Que ela tem a lâmina dura. E aí vocês estão vendo aí o perfil da mão saindo. Agora é modelagem. Modelagem pura. Estou cortando agora, retirando o material da outra mão, tá? Simplesmente tirar esse excesso aqui. Então, o primeiro objetivo é chegar numa mão genérica, né? Eu tinha uma mão de uma pessoa que trabalhou muito com as mãos, né? Então aqui o caso é se aproximar da mão, tá? Eu só vou me preocupar com a personalidade da mão num estágio bem na frente, tá? A questão aqui é chegar na anatomia da mão. Qual é uma mão, digamos, de uma pessoa que trabalhou bastante, tá? Não é uma mão delicada. Eu gosto muito de combinar faca
com lixa, tá? Essa questão da mão me foi muito cobrado. O que vai acontecer agora? Vou começar a comparar o formato e a identidade da mão com o rosto da irmã Dulce. É uma identidade que se forma no rosto, nas mãos e no formato do corpo, naquela curvatura do corpo dela. Então a questão aqui é aproximar, criar uma identidade entre as duas mãos, também tem isso, né? Elas têm que estar com um tamanho correspondente. Aqui não está dando para ver, mas tem um arame aqui, tá? Nesse ponto aqui, chegou a hora de fazer o movimento dos dedos. Repara que o dedo aqui está até seccionado e colado, tá vendo? É que eu reposicionei o dedo. Pô, o arame, né? Esse arame em isopor é bem interessante, porque reforça, né? Agora eu vou ter que esculpir isso aqui em comparação com o rosto, para saber se as proporções estão correspondentes, tá? Agora eu colei, né, e essa colagem aqui é com o 10% a mais de preto, você já dá um poliuretano bicomponente que a gente chama de biscoito, né, que fica tudo quebradiço e é excelente para dar acabamento. Mas esse quebradiço dele tem prazo, tá? Isso dura uns 30 minutos, depois ele endurece. No dia seguinte está muito duro. Então eu aqui tirando, né, com o poliuretano biscoito com a lixa, né? E agora a gente vai montar tudo para saber se isso aqui está correspondendo ao que a gente pretende, né? Não dá para terminar de retratar sem ter as mãos aproximadas no tamanho, porque uma coisa corresponde à outra. Bom, pessoal, continuando, agora a gente vai montar a escultura. Agora é que a gente vai terminar de retratar a irmã Dulce. E não precisa colar, é só para apontar mesmo, né? Para a gente saber se aquilo aí tem chance de dar certo, né? Bom, aqui eu estou, né, tentando visualizar o resultado que eu pretendo, né? E avaliando se as proporções estão próximas, né? Já tirei minhas conclusões e vou trabalhar o rosto. É interessante usar bastante lixa, tá? Para fazer uma aproximação bem lenta. No caso aqui é a 36, provavelmente por alguma parte que já esteja ainda muito grosseira, porque ela é muito rápida, né? Nunca use a 36 indo e voltando. Não, você tem que fazer sempre numa mesma direção, como se penteasse o isopor. Essa aqui é um taco com uma 36 montada. Isso aqui é um ralador, né, de coco, né, aberto e montado na outra face. Isso aqui permite que você nivele a cola de poliuretano com o isopor, fica certinho. Isso aqui é aquela esponja, né, de lavar prato cortada e com uma lixa 60 colada. Para você nivelar o poliuretano assim, com essa perfeição, você tem sempre que dar uma passagem de 36, tá? Agora eu já estou com a informação do quanto que eu vou precisar ajustar do rosto em relação à mão. Repara como que eu estou sempre direcionando a luz de forma que a sombra faça um desenho, tá? Então, com aquela foto de baixo, eu consigo avaliar exatamente a curvatura aqui de boca, né? Curva de nariz e principalmente essa fronte dela aqui, né? Que é bem pronunciada, né? Depois da lixa, dá firmeza no desenho. Lixa 60, né? E essa faca muito afiada. Esse aqui é um primeiro formato. Repara como é que eu estou trabalhando num ambiente bem escuro. Já estou começando a dar aqui umas pálpebras, né? Já marquei aqui esse contorno desse tecido, né? De identidade visual muito forte. E lembre-se que esse trabalho aqui é para ser digitalizado com scanner 3D, ou seja, esses buraquinhos dos isopores não importam, porque à medida que a máquina vier, ela vai criar uma superfície totalmente uniforme. Essas marcas de idade, elas têm que ter uma certa profundidade para o scanner 3D pegar. Você vê que o foco da luz aqui pega direitinho aqui no rosto dela para me dar o desenho. E repara a diferença entre a luz direcionada, né, de cima e a luz direta na cara, né? Já avaliando o que eu tenho de tamanho ainda para tirar, né? Porque eu já tô com a mão. Agora quem tem que se aproximar do resultado é a mão. Fui trabalhando simulando a posição delas, né? E aí eu comecei a afinar, a buscar aquela mão magra dela no final, né?
E sempre comparando, e na verdade eu dava um traço na mão, dava um traço nela. Uma coisa pedia a outra, né? Eu comecei a realmente retratar ela junto com a mão. Sem a mão não tem como, eu já abri os olhos dela mais, tá vendo? Para dar mais visibilidade, né? E aí é comparação de tamanho mesmo, né? Totalmente baseado naquelas fotos. Aqui eu mantenho só por uma questão de controle de distância, né? Distância de narina para boca, esse tipo de coisa, né? Aquela aba lateral, né? É tudo um para um aqui. Eu estava aqui avaliando até onde que eu iria colocar, né? Já cortei, né? O isopor e tô chegando com o capuz. Então é uma identidade que você tem que criar tudo junto, com aquela postura, né, e com aquela identidade, né. Aí eu tô indo com aquela faca, a média, né, faca adaptada. Esse isopor aí é o tipo 3, que é um isopor de escultura. É muito rápido. Uma isca 36 com uma espuma. Sem o capuz não tinha como chegar, né, no formato final do rosto. Uma coisa está diretamente associada à outra. Chegando no ponto da montagem final, né? Direcionamento da luz, que como entrou o capuz, já começa a ter reflexo, tá? Que a luz bate no isopor do capuz e já reflete, já altera a largura do rosto dela. É complicado, né? Chegando. Isso aqui não está pronto não, tá? Ainda vai ser montado junto com as mãos, tudo junto, e aí vai ter alteração. Preparando o corpo dela para ser colado, né? Mínimo de poliuretano possível, peso em cima, e vamos montando. Agora com um arco um pouco maior, só para arredondar mesmo, né? Tudo isso aqui vai sair, né? Porque é tudo bem arredondo, né? Isso aqui é a cruz dela, né, sendo cortado na mesa de cortes. Coloquei uma madeira aqui e botei um peso. O isopor encostado na madeira, na hora que você digesar, ele vai digesar retinho. As mangas, né, do braço dela, né, o perfil já estava arriscado. E agora preparando aqui para a montagem dos braços, né. Vai completando. Coloquei isso aqui, tá vendo? Para aumentar a curvatura dela, né, no corpo. Como é que ela tá grande, tá vendo? A inclinação que eu dei aqui também, ó. Braço já colado. Esse processo de tratar a pessoa somente no isopor é uma coisa assim bem delicada, né? Esse tipo de meia luz aqui permite enxergar melhor os detalhes, buscar a forma na penumbra, né? Eu gosto muito disso. Eu tô dando um pequeno sorriso nela, né? Para que eu fiz isso? Alguma alteração muito profunda no rosto. O fato de eu ter tirado, cortado isso aqui, retirado, não quer dizer que eu errei. Pelo contrário, isso aqui faz parte do processo. E é um recurso da escultura de isopor excelente. Fazer alterações e mudanças, isso aqui é incrível. Estou fazendo acabamento no rosto e vou voltar com a aba do capuz. Lixo, para manter o ambiente de trabalho organizado. Eu removi os dois lados, tá vendo? Esse aqui foi o momento final. Já está com a modelagem bem acentuada até no nariz. Que o rosto já recebeu acabamento. Repara como é que eu encostei, né, as abas do capuz no rosto.